Novidades do áudio bomba. E se você não sabe de que áudio eu estou falando, e não se fala outra coisa no campo da política, é o áudio que mostra o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro para financiar o filme do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o tal do filme Dark Horse, né? Com Jim Caviezel e tal coisa. E se o filme do Bolsonaro já estava bem queimado, né? Bastante chamuscado por rachadinha, corrupção, funcionários fantasmas, crimes na pandemia, crimes contra a democracia, roubo de joias, e enfim, a lista é grande. Agora acrescentamos o maior escândalo, o banqueiro do maior escândalo financeiro da história do país, maior escândalo bancário, também era financiador do filme do Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro cobrava. Vamos ouvir esse áudio, e a Daniela Lima traz novidades sobre isso, porque parece que envolve toda a família e tal, tem mais coisa nessa história. Vamos ouvir e vamos comentar, e é muito importante você compartilhar esse vídeo. Vamos lá. Agora, uma mensagem trocada entre o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos ouvir. Apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso, e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. A conversa indica a existência de uma negociação em que Daniel Vorcaro se comprometeu a repassar um total de 24 milhões de dólares, na época equivalente a cerca de 134 milhões de reais, para financiar o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. E alguém acha que essa grana toda ia ser de graça? Que não ia ter um contraparte? Que Flávio, a família, os aliados não iriam entregar alguma coisa para o Daniel Vorcaro? Mas enfim. O que a gente está acompanhando, portanto, foi uma revelação do site The Intercept, publicada hoje, que o senador Flávio Bolsonaro teria negociado esse valor. O UOL procurou Flávio, Eduardo e Mário Frias, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro e é um dos idealizadores e responsáveis por esse filme, mas até aqui não obteve resposta. Daqui a pouco a Daniela vai trazer, me parece que a Dani já conseguiu um contato importante sobre esse assunto. Flávio foi questionado presencialmente e negou. Ele falou o seguinte: de onde você tirou essa informação? É mentira. Foi o que ele disse à reportagem do Intercept, próximo ao STF, hoje de manhã. Os áudios mostram a suposta cobrança de Flávio a Vorcaro. Numa das gravações de novembro de 2025, o senador diz ao banqueiro que as parcelas estão atrasadas e que está em um momento decisivo do filme. A conversa teria acontecido um dia antes do Vorcaro ser preso. Apesar de você ter dado a liberdade a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar cobrando. Você ouviu aí? Detalhe importante, ele já era investigado. Foi antes dele ser preso, mas ele já era investigado, já era visto com bastante preocupação, né? Mas isso não fez o Flávio recuar de cobrar. E o money, e a grana, cara? Você passou parte, mas não passou tudo ainda não, né? E se alguém acha que esse dinheiro seria investido e não teria um contraparte, essa pessoa realmente é difícil de entender. Mas enfim, vamos seguir.
né, o que disse o Flávio Bolsonaro. Pelo menos 10 milhões e 600 mil dólares teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025. Segundo o site, parte do dinheiro foi transferida entre investimentos e participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro para o fundo Heaven Gate, sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. O deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro também teriam participado da negociação, segundo o Intercept. Além deles, o empresário Tiago Miranda, fundador e sócio do portal Léo Dias, teria sido responsável por marcar os primeiros encontros entre Flávio e Vorcaro. Eduardo e Frias também foram procurados, mas não se manifestaram até a publicação da reportagem. De acordo com o site, Vorcaro combinou pagamentos com o cunhado Fabiano Zettel e, em trocas de mensagens, o banqueiro orientou que o pagamento fosse realizado via Entre. É uma referência à empresa Entre Investimentos e Participações. Daniela Lima. Diego, deixa eu fazer aqui trazer o que eu tenho, né? Essa reportagem é do site The Intercept. Eu consegui, acionando fontes, né, confirmar que, o áudio existe. 2, o áudio está nos telefones de Daniel Vorcaro. 3, o áudio está sob análise da Polícia Federal. 4, o áudio integra os arquivos brutos de materiais frutos de busca e apreensão que foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ao relator. E se vocês acham que não vai sair mais coisa desse celular, eu aviso para vocês que vai sair mais coisa. É óbvio que vai. É óbvio. Envolvendo gente da extrema direita. E isso era óbvio desde o início. Eu falei, gente, busque o meu primeiro vídeo sobre o Daniel Vorcaro e vocês vão ver lá. Eu falei que pelas amizades, pelo fato do financiamento da campanha do Bolsonaro, as ligações são mais profundas. Né? Envolvem outras pessoas, envolve mais coisa. Agora, realmente, o filme do Bolsonaro ter grana do Vorcaro, isso eu não sabia. Isso não é surpresa para mim, mas eu não sabia. Eu realmente não... Essa é a novidade, digamos assim, do momento. Mas vamos seguir. André Mendonça. Portanto, o áudio existe, está no celular de Daniel Vorcaro, num contato associado ao senador Flávio Bolsonaro, e está sendo alvo de investigação. O que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão tentando entender agora? Qual foi o tamanho do investimento feito pelo banco de Daniel Vorcaro por meio de uma agência, a mesma agência que foi contratada para fazer a campanha de difamação do Banco Central, é a mesma agência quem faz o contato, quem faz a intermediação entre o Banco Master e a família Bolsonaro. A PF agora e a Procuradoria-Geral da República estão tentando entender exatamente quais foram os valores e qual foi o caminho desse dinheiro. O Master declarou um pedaço, segundo eu consegui apurar, um pedaço dessa doação à empresa que fez o filme de Jair Messias Bolsonaro em seu imposto de renda. Mas isso não seria tudo o que o banqueiro Daniel Vorcaro teria dado, teria consentido à família do ex-presidente da República. A repercussão é brutal, como a gente está vendo, o interesse das pessoas é brutal. Como o Flávio Bolsonaro, num primeiro momento, tratou como fake news, não é. O áudio consta, como eu disse, existe, está sob análise da PF e vale uma atualização sobre o que o Daniel está falando. Teve uma reunião já, ontem de noite, foi até hoje de manhã, né? Dos aliados do Flávio, porque os aliados vieram e disseram: ei, fulano, esse áudio aqui. E ele confirmou que o áudio é real, né? Isso já aconteceu. Mas tem algumas outras coisas. O pessoal se sentiu muito traído, porque ele não tinha dito antes dessas ligações, né? O pessoal lá da cúpula da campanha. Mas estão tentando apaziguar, estão dizendo que era um filme privado, não sei o que, parará. Mas alguém duvida que esse dinheiro comprava influência? Muita influência. De um banqueiro, de um esquema mega fraudulento, o maior esquema fraudulento da história do Brasil, que ele comprou enorme influência. Não só através disso, do financiamento de campanha, de todas as outras formas. Essa foi mais uma forma dele estava comprando influência, né? Mas vamos seguir. Também está
de posse nos arquivos brutos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, segundo minha fonte. Eu trago aqui para vocês uma segunda perna dessa apuração. Eu procurei a defesa de Daniel Vorcaro, que disse que não se manifestaria, e também procurei a equipe que vem fazendo a campanha de Flávio Bolsonaro, e até agora, segundo me disseram, não há qualquer comentário previsto sobre o assunto. Sarza, o que a gente consegue, então, com base na nossa apuração, é dizer que o áudio revelado pelo The Intercept existe, está nos celulares de Daniel Vorcaro, está sob análise da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e também consta no material que está nas mãos do ministro André Mendonça. Alguns detalhes importantes, mais novidades que eu venho apurando aí. O Romeu Zema já se posicionou queimando o Flávio, já dizendo assim que é um absurdo e tal, já se afastou, já disse, não me misture com esse cara. Então já tem uma treta aí envolvendo a própria extrema-direita. O Ronaldo Caiado não fez a mesma coisa que o Zema, tá olhando para os votos bolsonaristas e tá dizendo eu quero esse bolinho aí, e disse isso tem que ser apurado e tal, mas não foi com tudo para cima. Então uma postura bem diferente do Romeu Zema, do Ronaldo Caiado. E o governo Lula já está preparando, são outra notícia, já está preparando material estratégico para bater e conectar o Flávio ao Daniel Vorcaro. E as conexões são óbvias. A maior do Fabiano Zettel, né, que financiou a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, né? Mas agora o áudio que mostra o próprio Flávio cobrando o dinheiro do filme, que iria ser o filme biográfico do pai, que ele tinha uma expectativa, e vocês ouviram ali no áudio, ele tinha uma expectativa que o filme tivesse um impacto eleitoral, ou seja, ele estava contando com o filme do Jim Caviezel, né, para ajudar ele a ganhar a eleição, né? Agora, o filme e o financiamento do filme tem a impressão de que não vai ser essa ajuda toda, mas enfim. Exato. Agora, quero ouvir das duas. Começo contigo, Dani. Qual que é o impacto dessa notícia para a pré-campanha de Flávio? Brutal. Você já tem alguns aliados, né, como o neto de ditador, o Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, né, ele que chegou a atuar como comentarista de uma rede aqui no Brasil e acabou demitido depois que abertamente pediu subvenção nas Forças Armadas para o golpe de Estado tentado ali às portas do 8 de janeiro. Ele fez uma publicação dizendo que espera que o áudio seja falso, porque senão teria acabado. Isso dá um pouco do impacto da notícia. O áudio não é falso, né? O áudio está nos telefones de Daniel Vorcaro e está sob análise, sob investigação da Polícia Federal. Na verdade, o áudio existe, né? Ele está lá tal qual foi noticiado e exibido aí pelo Intercept e agora também aqui pelo nosso time do UOL. Dá uma bagunçada grande no coreto, porque meio que envolve a família toda, né? É o próprio candidato pedindo, e é importante a gente localizar no espaço-tempo quando este áudio é feito. Se a nossa turma puder rodar ele mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês para uma espécie de ressalva que o Flávio faz, porque ele diz, eu sei que você também está cheio de problemas. Do que ele está falando? Esse áudio vai às vésperas da primeira prisão do Daniel Vorcaro. Então não é que o Vorcaro ainda estava desfrutando, né, da reputação ilibada no mercado financeiro. Ele já era alvo de uma investigação em estágio avançado. A polêmica do Master com o BRB já havia ganhado as ruas e havia ali, proximamente, acho que era no dia seguinte, o Vorcaro foi preso tentando embarcar para Dubai. Foi exatamente no dia seguinte. Ou seja, o Flávio Bolsonaro sabia da investigação, sabia dos, entre aspas, problemas. O que ele chama de problema é ser investigado e a polícia está fazendo o seu trabalho. Isso diz muito sobre o Flávio Bolsonaro, né? Livrar os problemas do Vorcaro provavelmente seria alguma coisa que ele gostaria de fazer para o amigão, não é? O amigão que ele disse que não conhecia, mas tinha tanta intimidade para pedir dinheiro para ele. Olha, a esquerda, a gente precisa divulgar isso o tempo todo, mostrar, e é muito importante lembrar,
o Fabiano Zettel era o operador financeiro do esquema criminoso, ou seja, ele estava com o dinheiro dos créditos falsos, e foi ele, o Fabiano Zettel, que no CPF dele colocou milhões de reais na campanha do Bolsonaro e na campanha do Tarcísio para comprar influência política. Né? Se a polícia não tivesse feito seu trabalho, um candidato da extrema-direita financiado por esse pessoal chegasse ao poder, nunca esse esquema criminoso teria sido descoberto. Esse esquema criminoso seria acobertado. Haveria passa-pano. Claro que teria o passa-pano, porque os alvos da investigação estavam financiando a campanha dos Bolsonaros, financiaram no passado, estavam se predispondo a financiar no futuro, e estavam financiando o filme biográfico do Bolsonaro. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado que explica como é que você pode fazer isso. E não tem pegadinha, não precisa gastar dinheiro nenhum para fazer isso. Você se inscreve no Hotmart, vira afiliado dos nossos cursos, e aí você começa a divulgar a proporção que os cursos foram vendidos, você ganha inicialmente uma comissão de 20%, e depois, se você vender 13 cursos e nos avisar, uma comissão de 40%. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente.